Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje nós vamos falar sobre grau e constante de hidrólise. E como a hidrólise é um tipo de equilíbrio, nós podemos definir um grau de equilíbrio, que nesse caso é o grau de hidrólise, e uma constante de equilíbrio, que nesse caso é a constante de hidrólise. O grau de hidrólise tem a seguinte definição: quantidade de mols hidrolizados, quantidade de mols hidrolizados, ou seja, que sofreram hidrólise, sobre quantidade inicial de mols. Esse conceito vocês já viram em várias aulas, então a gente vai detalhar um pouquinho mais quando fizermos exercícios mais para frente. Para falar de constante de hidrólise, eu vou até mudar a cor porque tem algumas observações. A primeira é que você considera sempre a equação iônica. Você deve considerar a equação iônica. A gente vai ver isso num exemplo. E também você deve considerar que a concentração da água permanece praticamente constante. Bom, vamos entender o que isso significa através de um exemplo. Nós vamos estudar a hidrólise de um sal obtido a partir de um ácido forte e uma base fraca, por exemplo, NH4Cl, que sofre hidrólise obedecendo a seguinte reação. NH4Cl mais H2O resultam em HCl mais NH4OH. Este sal se dissocia em NH4 mais e Cl-. A água continua água, não sofre dissociação praticamente. O ácido clorídrico, que é o ácido forte, se dissocia praticamente todo em H mais e Cl-. E o NH4OH, que é a base fraca, praticamente não se dissocia. Esse Cl corta com esse e a equação na forma iônica fica assim: NH4 mais água, e o resultado é H mais NH4OH. A partir daqui a gente escreve a constante de equilíbrio. Como que fica a constante de equilíbrio? Fica assim: concentração dos produtos, aqui em cima no numerador. Então, multiplicamos as concentrações dos produtos e dividimos pelas concentrações dos reagentes também multiplicadas. Então, NH4 mais, concentração de NH4 mais, concentração de água. Aqui entra a segunda consideração. A concentração da água é praticamente constante. Então, a gente pode escrever o seguinte: K vezes concentração da água é igual à constante de hidrólise. E como que fica? Fica concentração de H vezes concentração de NH4OH, que é a base fraca, sobre concentração de NH4 mais. Esse produto, K vezes concentração de H2O, é a constante de hidrólise. E está aqui a fórmula para a constante de hidrólise para esta equação que se encontra na forma iônica. Vamos fazer mais um exemplo. O exemplo está aqui embaixo. Já vou escrever na forma iônica. É o Cn- mais H2O em equilíbrio com HCN. E o HCN é o ácido fraco. E aqui a gente tem OH-. O sal que sofreu hidrólise aqui é o NaCN, que veio desse ácido fraco, que é o HCN, e veio também do NaOH, que é a base forte. Aqui a equação já está na forma iônica. Como é que fica a constante de hidrólise? Concentração de HCN vezes concentração de OH- sobre concentração de Cn-. E para onde foi a concentração da água? Está aqui dentro, porque constante de hidrólise é a constante de equilíbrio vezes concentração da água. Vamos fazer mais um exemplo para terminar. Para terminar, a gente tem NH4CN mais água,
que sofre hidrólise e produz HCN e NH4OH. Da última aula, você deve se lembrar que HCN é um ácido fraco e que NH4OH é uma base fraca. Então, eles praticamente não sofrem dissociação. Por outro lado, o sal obtido a partir deste ácido e dessa base fraca sofre dissociação. E ele fica assim, NH4+, mais CN-, porque sofreu dissociação na presença de água, produzindo HCN mais NH4OH. Por que a gente escreveu a equação nessa forma? Porque para escrever a constante de hidrólise, a equação precisa se encontrar na forma iônica. E a constante de hidrólise fica concentração de HCN, que é um produto, vezes concentração de NH4OH, que é o outro produto, sobre concentração de NH4+, vezes concentração de CN-. E para onde foi a concentração da água? Está aqui, ó, dentro da constante de hidrólise, Que conclusão que você tira daqui? Bom, você percebe que a constante de hidrólise é escrita normalmente e não aparece na fórmula da constante o valor da concentração de H2O, dessa concentração de H2O, que já está incluído na constante de hidrólise, no K índice H. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.